E estamos aqui com mais um Reconversa, Valfrido Vardi e eu, hoje entrevistando Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais. No que me diz respeito, tem um apelo adicional. É médico, eu gosto sempre. Gosta. De ter médicos por perto. Nosso terceiro médico entrevistado, hein? Pois é. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, Drauzio, o Alexandre e o Drauzio, que sim, atua como médico, mas também jornalista. E o Nicoleles também. O Nicoleles, né? Nicoleles também, quarto, então. Quarto médico. Pois é. Que bom, ainda bem. Ou um ministro das Relações Institucionais não deixa de ser um doutor também, porque ele também faz diagnósticos do governo. Né? E nós vamos querer saber o que faz, afinal de contas, um ministro das Relações Institucionais. E eu tenho uma curiosidade, porque existem as não institucionais, temos tudo isso para conversar com Padilha, num dia feliz, quando fazemos essa entrevista, porque veio o crescimento da economia, 3%, o triplo do que se dizia inicialmente, né? Mas eu vi a extrema-direita reclamando, porque assim, crescendo assim, não dá. Ela ficou infeliz com isso. Vou falar sobre tudo isso. Ministro, prazer recebê-lo aqui, obrigado por ter aceitado o nosso convite, especialmente agora que eu me converti ao petismo, demorou tanto tempo, mas finalmente eu me converti. Eu sou o entrevistador conservador. E o Valfrido, que está sempre aqui à minha direita, como todo mundo já percebeu. Eu sou um freio nos rompantes esquerdistas do Reinaldo. Ministro, nossa primeira questão sempre a gente pede para a pessoa fazer um Wikipedia pessoal ali. Um breve resumo da sua vida, o senhor mesmo faz. Ô, Reinaldo, Valfrido, primeira alegria de estar aqui. Eu sou médico infectologista, tenho muito orgulho de ser médico infectologista, não parei de exercer em nenhum momento essa profissão. Agora, no Ministério, você tem que interromper, mas de vez em quando a gente faz alguns atendimentos emergenciais. Aliás, nós estamos gravando hoje o nosso vice-presidente Alckmin, também médico, fez um atendimento emergencial lá de Manaus durante uma atividade que estava realizando tudo. Olha só. E sou professor universitário, sou paulistano, tive uma experiência amazônica quando estava terminando aqui terminando a residência médica de infectologia aqui na Faculdade de Medicina da USP, um casal de professores meus, Marcos Boulos e Ivete Boulos, pais do Guilherme Boulos, me convenceram a ir para a Amazônia. Então eu vivi durante 6, 7 anos na Amazônia brasileira, montando e coordenando o núcleo de medicina tropical rapidamente, da USP. Rapidamente, em que período? Isso 97, 98 até 2003, 2004. Entrei na política ali no momento de juventude, no estudantil, me filiei no PT antes mesmo de entrar na universidade, por conta da campanha do Suplicy em 85, eu tinha 14, 15 anos na época, tenho 52 hoje, e fui carregado ali por aquela campanha ali que era diferente de tudo que está aí, experimente Suplicy. Experimente Suplicy é diferente de tudo que está aí. Esse era o slogan da campanha. Aquele movimento impactou fortemente na minha geração, na juventude. Conheci o presidente Lula naquele período, quando entrei na faculdade, movimento estudantil, primeira campanha de 89, então eu entro na universidade de 89, toda aquela mobilização no país, primeira eleição presidencial, e vou lá para o Comitê de Juventude, e ali entro no PT, começo a participar do Partido dos Trabalhadores. Já na campanha de 94, também coordenei, junto com outros colegas aí, a campanha de juventude do presidente, e a partir dali passei a ter ligação com o PT nacional. Tive a honra, no primeiro governo do presidente Lula, de assumir o que a gente chamava da Secretaria de Assuntos Federativos, então fazer relação com os prefeitos e governadores. No segundo governo, no terceiro ano, lá em 2009, o presidente me convidou e me fez ministro das Relações Institucionais, tinha 39 anos, na época era o ministro mais jovem do governo. E depois, com a presidenta Dilma, fui ministro da Saúde, também, para mim, uma grande honra, na época do Ministério da Saúde. Quando o Haddad foi prefeito aqui em São Paulo, também estive junto com o Haddad, fui secretário
do Haddad, sou deputado federal, reeleito aqui por São Paulo. Me licenciei, estou muito feliz, orgulhoso de participar desse esforço de reconstrução do nosso país que, no seu primeiro ano, né, o Reinaldo estava falando hoje do dia de hoje, de celebrarmos aí a retomada do crescimento do país. No primeiro ano, repetiu 3 coisas que desde 2017 não aconteciam ao mesmo tempo, né, que é você ter crescimento econômico, mais do que no ano anterior, desemprego em queda e inflação controlada, né? Desde 2017 isso não acontecia no nosso país e a gente vem superando todas as expectativas pessimistas que eu acho que tinham no Brasil. O Lula é isso, o Lula tem muita sorte e ninguém gosta de presidente pé frio, não. E tem muito trabalho também, muita capacidade de liderança. E eu acho que a gente está colocando o Brasil no rumo certo. Eu vou fazer uma piada que um amigo me fez ontem, lembrou para mim ontem, disse assim, tem uma máxima que alguém disse no mundo cultural, disse assim, não briga com Caetano porque não dá sorte. É verdade. E com o Lula, é mais ou menos esse amigo coisa. me disse na política, falou assim, é bom não brigar com o Lula porque não dá sorte. O Netanyahu está percebendo que não dá sorte. Deixa eu só fazer uma rápida antes do... Quanto você quiser. Não, é que há uma curiosidade das pessoas. O que faz um ministro das Relações Institucionais? Se não o senhor falar do passado, porque certamente as tarefas mudaram um pouco, hoje, qual é a tarefa de um ministro das Relações Institucionais? Em que área ele atua? Por que ele é diferente da Casa Civil, por exemplo? Quando o presidente me convidou, e é interessante, né? Quando você pega o terceiro governo do presidente Lula, só 2 ministros repetem o mesmo posto que teve no primeiro e segundo governo. A ministra Marina, que está como ministra do Meio Ambiente, foi ministra do Meio Ambiente no primeiro governo do presidente Lula, e eu, ministro das Relações Institucionais. Tem outros colegas, como o Haddad, que foi ministro da Educação, está na Fazenda, né, ocupando outros postos. E ele pediu para recriar esse ministério. Esse ministério, Reinaldo, na composição que ele tem hoje, ele foi criado em 2005. Isso. Como você estava lembrando aqui, o primeiro governo do presidente Lula começou sem a existência de um ministério para articulação política. A Casa Civil acumulava tanto a gestão do governo, a coordenação da gestão interna do governo, quanto a relação com o Congresso, com os governadores. Em 2005, com aquela crise política que teve no meio do primeiro governo do presidente Lula, ele percebeu naquele momento, o debate que a gente tinha no governo, de você criar a ideia de um ministério que reunisse o que nós chamamos naquele momento, a gente cunhou, que era o tripé da governabilidade, que era ter um lugar ligado ao presidente da República, do lado dele, dentro do Palácio do Planalto, que fizesse a relação com o Congresso Nacional, com os governadores e prefeitos e com a sociedade, através do chamado Conselhão. Na época veio também, o Conselhão era um ministério separado, veio para compor. E ali, do lado do presidente, o gabinete, quando o presidente recriou agora o ministério, porque não tinha no governo Bolsonaro, né? Bolsonaro, ele exerceu o que eu chamo do presidencialismo de delegação. É que eu sou a favor de relações não institucionais ou anti-institucionais. Aí vem com esse negócio aí, eu não entendo direito. Delegava, né? Quando o presidente pediu para recriar, ele até falou assim, quero recriar no mesmo espaço que era antes, na forma do Palácio. Então, a gente está ali a 42 passos do gabinete do presidente da República. Eu ocupo o gabinete que, infelizmente, era ocupado pelo general Heleno. Aliás, uma das coisas mais chocantes, o Adi já viu isso quando fez uma visita lá, que... Eu vou resistir a uma nova imitação que eu faço muito bem, mas eu não vou fazer. Quando eu cheguei lá, a coisa que mais me assustou, Reinaldo, tinha uma parede que estavam todas as fotos dos diretores do SNI. Eu lembro disso. E o general Heleno era a última foto, ou seja, ele se enxergava como um sucessor do que era o SNI. Então, o presidente pediu para recriar esse ministério, tendo o Conselhão, a relação com o Congresso Nacional, governadores e prefeitos. E quando a primeira conversa, né, ele fala, não, Padilha, vai voltar, assume esse papel aqui, tudo. Eu falava assim, presidente, eu acho que tem 2 desafios, né? O primeiro é recuperar, fazer uma reabilitação institucional no país. Recuperar, falar, vamos fazer um programa de reabilitação institucional, é um rehab das relações institucionais. Porque o presidente anterior tinha um relacionamento tóxico com as instituições, com a imprensa, com o Congresso Nacional, com o Judiciário,
com a sociedade, com os governadores e prefeitos, né? Ele se negava, ele ia num estado que o governador era oposição e se negava a falar com o governador, encontrar o governador, a mesma coisa com os prefeitos. No meio da pandemia, ele criou um conflito com governadores e prefeitos. A gente se referiu a governadores do Nordeste como os Paraíba. É isso. Não nos esqueçamos. É isso. Se negou aí, né? Várias vezes se negava a encontrar. Chegou aí no estado e não encontrava o governador. Então, a gente tinha que fazer uma recuperação, uma reabilitação dessas relações institucionais, seja com o Congresso, com o Judiciário, com a imprensa, com os governadores e prefeitos, né? Então, o primeiro desafio é esse, né? A gente retomar uma certa normalidade, desligar uma máquina geradora de conflitos que tinha dentro do terceiro andar ali do Palácio do Planalto. E o segundo desafio era construir uma agenda compartilhada com o Congresso Nacional, para que a gente pudesse reconstruir o que eu chamo do presidencialismo de coalizão, que é onde o presidente da República eleito lidera a agenda política. Tem muita gente que fala, a gente vive de novo o presidencialismo, ou a gente está vivendo um semiparlamentarismo. Eu digo que no primeiro ano comprova que a gente está retomando um presidencialismo de coalizão, porque quem liderou a agenda legislativa de 2023 foi o presidente da República, compartilhando isso com o Congresso, compartilhando com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com os líderes não só da base, mas também da oposição, compartilhando com o Judiciário, compartilhando com a sociedade. E tinham 4 grandes objetivos essa agenda compartilhada no primeiro ano. O primeiro era salvar a democracia. Você mobilizar os atores políticos e institucionais para conter a tentativa de golpe, dar equilíbrio e autonomia para a Polícia Federal, força para o Judiciário para fazer os processos de investigação e apuração em torno do golpe, coordenar aquela CPMI, que criaram a CPMI, quem foi o autor, né, achava que a CPMI ia funcionar para criar uma teoria terraplanista do que tinha sido o dia 8 de janeiro. Sim. O maior tiro no pé, e isso foi capacidade nossa de articulação política, de composição de maioria, papel da relatora, a senadora Elisiane, né? E conduzir a ocupação das comissões no Congresso Nacional de uma forma que pudesse salvar a democracia e demarcar uma linha. Na minha opinião, a gente demarcou uma linha a partir do dia 8 de janeiro. Quem passou pano para o dia 8 de janeiro, isolar, do ponto de vista político, e tentar fazer uma frente ampla com todos aqueles que reagiram de alguma forma ao dia 8 de janeiro. Então, o primeiro objetivo era esse. O segundo era reequilibrar, recuperar o equilíbrio econômico do país. E aí você tinha uma agenda muito importante da reforma tributária, do marco fiscal, do equilíbrio orçamentário, da retomada do CARF, né, que é um comitê que apura ali sonegações, então tinha um papel importante em relação a isso. O terceiro objetivo era recriar programas sociais que tinham sido destruídos. Então, você tinha 16 programas que precisavam ser recriados, que precisavam de autorização do Congresso, ou por medida provisória, lei complementar, no caso do fundo aí, o chamado PED-6, que é um fundo de poupança para o ensino médio. E o quarto objetivo, reposicionar o Brasil no mundo, né? Então, essa era uma agenda compartilhada, muito realista com a composição do Congresso Nacional. A gente tem um Congresso Nacional que tem uma composição partidária, política, de interesses. Então, compartilhar de forma muito realista com essa composição do Congresso Nacional, mas concluí-la no primeiro ano, eu acho que a gente conseguiu concluir com muito trabalho, muito esforço. Agora, a principal característica do ministro das Relações Institucionais, Reinaldo, é sair de casa de manhã, guardar o fígado na geladeira e o ego dentro de um baú. Eu falo que eu saio de manhã cedo, a gente vai levar a minha filha na escola lá, eu e minha companheira, pego o carro e antes eu deixo o fígado na geladeira e o ego dentro do baú, porque é um espaço que o tempo todo, de muita tensão, muita crítica, muito Jairzinho, diálogo. Eu fico bravo com você de vez em quando, assim, porque você é o primeiro. Quantos passos são? 42? É isso aí. Todo dia de manhã você eu pega que de primeira, né? Eu fico bravo, você também fica bravo? A gente tem uma relação de confiança de muito tempo que permite que fique bravo, que dê risada, que comemore. O presidente Lula é alguém que... As pessoas não têm noção do quanto que o presidente Lula é alguém que... Primeiro que gosta de governar. Assim, ele se sente bem naquele espaço, sabe? Naquele lugar... no espaço, em chamar os meninos para cuidar de determinado tema, tudo. E ele é uma pessoa que acompanha muitos temas. Assim, as pessoas acham que o presidente Lula delega, ele constrói.
agrega, confia, mas acompanha. Então, E que eu saiba, cobra com bastante dureza. Bastante. Com afeto, com muito respeito sempre, mas acompanha no detalhe. Com vê mais afeto, coisa, sim, com açúcar nem sempre. mas com muito detalhe sempre, né? E muito cuidadoso. E alguém que gosta muito da política. Então, esse espaço da política, ele o tempo todo, né? Poder conversar, discutir, ouvir, né? E eu sou um dos ministros ali que todo dia de manhã cedo estamos lá, a gente recebe uma mensagem assim, ó, presidente em deslocamento, saiu da Alvorada, a gente desce lá porque eu, o chefe de gabinete, o pessoal de imprensa, para, na primeira conversa, sempre fazer um pouco do panorama político do dia. Ministro, nós vamos ter bastante tempo, não sei se bastante, porque a conversa com o senhor sempre passa muito rápido, mas para falar das entranhas da política, as dificuldades de governabilidade do país, enfim, nós vamos ter bastante tempo para falar disso. Eu quero voltar um pouco atrás. Eu aprendi com o nosso amigo comum, o Zé Vicente Caixa d'Água, que o senhor passou alguns anos na Amazônia, com comunidades indígenas. Diga quem é. Caixa d'Água é um grande advogado, meu sócio, para o meu orgulho, para minha honra, e uma figura importante no campo progressista, né? E nosso amigo comum. Enquanto eu me preparava para essa entrevista, eu recebi alguns influxos dele, que o conhece bem. E ele me contou que o senhor passou muitos anos na Amazônia e que é muito querido por algumas comunidades indígenas que... Né? Eu fico pensando, quer dizer, é evidente que isso moldou como médico, mas como homem público também. Eu queria que o senhor contasse um pouco como foi esse período, porque é curioso que um médico... a gente entrevistou o Caiado aqui, né? Quer dizer, tem uma experiência, a experiência de Estado que o senhor tem, né? E tão jovem, né? Normalmente é alguém que fez ciências políticas, alguém que fez direito, alguém que, bom, enfim, ou que vem do movimento sindical ou dos movimentos sociais, mas um médico com vocação intelectual e técnico intelectual, né? Porque a medicina é uma carreira técnica, né? As ciências de um modo geral. Como é que essa experiência com os indígenas na Amazônia moldou o homem público que o senhor é? Essa é a minha pergunta. Eu acho que tem duas características dessa experiência. Assim. Primeiro é um banho de Brasil, né, Valfrido? Eu imagina, sair daqui da Faculdade de Medicina da USP, aqui do Hospital das Clínicas, desse espaço aqui muito próximo de onde a gente está, e ir para a Amazônia, né? Lógico que convocado pela própria Faculdade de Medicina da USP, eu estava contando aqui os meus professores, o professor Marcos Boulos, e eu me lembro que os meus amigos, colegas, assim, perguntavam, o que você vai fazer lá, né, Pajé? Tá maluco? O que foi? Você está indo pagar promessa? Tá certo? É meio que dar de ombros para uma carreira próspera na medicina, não é isso? Ir para um hospital, para uma clínica, ganhar dinheiro. Excelência do topo de tudo, né? Não, e a gente, aí nós paulistas, às vezes tem uma dificuldade enorme de... Por que você vai sair de São Paulo para ir para lá, né? Então, primeiro, acho que é um banho de Brasil. Eu já tinha tomado outros banhos de Brasil, porque essa experiência do movimento de juventude, do movimento estudantil, em 94, quando teve a primeira caravana da cidadania do presidente Lula, em 93, eu tinha paralisado uma parte do meu curso. Não, vou me meter nesse negócio, acompanhar essa caravana, tudo. Mas a ida para lá foi um banho de Brasil, em dois sentidos, inclusive. Não só de conhecer uma realidade completamente diferente, mas ver como você tem outros espaços do Brasil que se conectam com o mundo também. Assim, a gente era um espaço que existe até hoje, a gente montou o núcleo de formação profissional. Eu tinha mais contato, por exemplo, com professores, estudantes, pesquisadores de outros países do mundo quando estava lá, até do que quando estava aqui no HC. Que estavam lá também. Que estavam lá, que construíram parcerias, que vieram estudar com a gente, estagiar conosco, tudo, né? Convênios que firmamos, né, com universidades da Europa, dos Estados Unidos, do Sudeste Asiático, a Tailândia naquele momento, tinha muita coisa das doenças tropicais, tudo. Então, primeiro isso, acho que foi um banho de Brasil, né? E a outra coisa é essa coisa da superação, de você enfrentar
várias dificuldades, né? Às vezes logísticas, né? Dificuldades de deslocamento, né? E saber que você pode fazer muita coisa boa mesmo em lugares que você tenha muita contingência, né? E eu tenho histórias marcantes lá, né? Tanto do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista profissional também. Por exemplo, nas comunidades indígenas, tem um povo que estava para ser dizimado, chamado Povo Zoé, que até hoje é uma comunidade indígena bem isolada. Quando a gente foi para lá, eles eram em torno de 300. Quando a gente é chamado para entrar nessa área, por conta da coisa dos madeireiros, estavam tomando conta, missionários religiosos também, e estavam sendo dizimados com malária, que foi introduzida pelos madeireiros, com pneumonia, tuberculose. Quando eu entrei, eu nunca vou esquecer, já eram 124. Quando teve o primeiro contato da FUNAI com essa comunidade indígena, que foi no começo dos anos 90, eles eram mais de 300. Quando a gente entrou, 97, 98, eram 124. E a gente montou ali todo um programa. Isso fica onde, essa comunidade? Fica entre, chama Frente Oeste, Rio Cominapanema. Ele fica entre Santarém, você pega uma linha reta de Santarém, no Pará, em direção ao Suriname, dá mais ou menos uns 350 Como chega quilômetros. nesse lugar? Não, avião pequeno, monomotor. Na época, quando a gente chegou lá, não chegava bimotor. Você pegava um avião monomotor, saindo de Santarém para lá, dá umas 2 horas mais ou menos de viagem. Primeira vez que eu fui entrar, até uma história gozada, a primeira vez que a gente foi entrar na área, estava eu, o professor Marcos Boulos, que é pai do Guilherme Boulos, era o professor titular da Faculdade de Medicina da USP na época, e tinha um brasileiro que estava na Organização Mundial de Saúde, mais um funcionário da FUNAI e um médico que também da região, que já tinha tido contatos, que acompanhou o primeiro contato, tudo. E a gente vai entrar no avião, no monomotor, e o piloto chega mancando, né? E com dificuldade assim, né? Mancando. E aí o cara o brasileiro que estava na Organização Mundial de Saúde falou assim, ele já estava com medo, eu não sei se eu consigo... Quando ele olhou o avião, ele falou assim, eu não sei se eu vou poder ir, eu acho que preciso de uma autorização de Genebra, tudo, né? Aí quando o piloto mancando, aí o professor Marcos Boulos perguntou, o que aconteceu, né, seu Edmir? Ele falou assim, não, isso aqui é um acidente que eu tive, né, na queda do avião, tudo, eu fiquei adquiri uma deficiência física, tudo. Aí o cara da OMS falou assim, não, eu estou aguardando um e-mail de Genebra ainda. Aí eu perguntei, mas o senhor caiu alguma vez? O que aconteceu? Né? Eu já caí 21 vezes no avião. Aí o professor Marcos falou assim, se 21 vezes não morreu, não vai ser na 22ª, vamos aumentar, não vai ter problema. Parênteses rápido, você acha que eu entraria nesse avião? De jeito nenhum. Nem com 3 médicos você não entraria. Não, né? E a gente construiu todo o plano, né, de desintrusão, né, dos madeireiros e construir com aquela comunidade como reconhecer o seu território. E o enfrentamento da malária era a forma dela reconhecer o território, né? Então foi um trabalho muito bonito. E desde quando a gente entrou, chegou a ficar 12 anos sem morrer ninguém mais. Uma coisa. Hoje eles são mais de 300 de novo. Durante a pandemia, teve um trabalho muito bonito feito pelo médico que coordena lá hoje, que é o Dr. Eric Jennings, um grande amigo meu que continua lá na equipe. E durante a pandemia toda também não morreu ninguém, eles conseguiram manter um isolamento muito importante. O senhor voltou depois? Lá. Depois eu tive a honra de voltar como ministro da Saúde, que foi uma coisa fantástica, assim, porque quando a gente montou um programa específico para os índios isolados, né? Então foi um reencontro assim, muito, muito emocionante. E eles começaram a fazer um trabalho também de sair em lideranças para conhecer a realidade, não só no Pará, mas também conhecer a sede da FUNAI em Brasília, tudo. Então, eles recebi os índios oeste no gabinete do Ministério da Saúde também. E até hoje reconstruindo essa comunidade, tudo, né? Então, e conhecendo muito a diversidade também na região, fazendo muita relação política, porque qual que foi a nossa aposta? Eu acho que é por isso que funciona até hoje esse núcleo de medicina tropical da USP lá. Foi não ser um enclave da USP naquela região, ser um espaço de parceria com o que existe do SUS, com as suas deficiências, com
com as suas potências nessa região. Então, a gente tinha muita relação, tinha que fazer muita relação com os prefeitos, com os secretários municipais, com o governo do estado, tudo. Então, também era o tempo todo para sustentar ali esse núcleo, também tinha que ter muita relação institucional ali, relação política. Ministro, eu tenho uma questão, tem um pressuposto muito rápido para que eu faça a pergunta. O senhor pertenceu a alguma tendência de esquerda ou o senhor era um petista? Não, eu entrei pela história, já era no PT, e sempre da turma que a gente fala, eu sou da tendência do Lula, tá certo? Isso, que depois chamava articulação estudantil, né? Então sempre mas sem as correntes trotskista ou prévias a isso não. Eu entro já em 85. Tá. Então essa experiência das correntes que entrou na corrente lulista, digamos. Já era Lula, que naquele momento, né, 85, 86, 87, recebeu muitos da antiga Libilu também, antiga Libilu, que foi um racha da Libilu que veio para a direita, como dizem, dentro do campo. Racha do trabalho para poder. Pessoas importantes como Guxiquem, Clara Ante, Glauco Arbix, né? E agora a pergunta, o senhor disse aqui no começo eu não deixei de ser médico, eu sou médico, infectologista, fica lidando com micro-organismos, né? Vacina. Vírus, bactérias e tal, não sei o quê. Parasitas, né? Protozoário. Eu estou lembrando do nosso senador baiano, protozoário, né? Que, afinal de contas, a cloroquina é um antiprotozoário, não serve para vírus. A minha questão ainda que existam zonas cinzentas e de indagações sem resposta, mas eu sou líder com ciência e, portanto, sim, existem as coisas mais ou menos certas e conhecidas, ainda que as erradas sejam infinitas, mas há um universo racional no qual o médico se orienta. E o senhor não deixou a medicina, portanto, a sua cabeça é um pouco talhada para isso. Mas a política, às vezes, ela é absolutamente irracional. E quero saber como é que o senhor opera isso. Porque eu, por exemplo, por mais que eu entenda e escreva a respeito, alguns dizem que bem, outros dizem que muito mal, que eu não entendo nada, não interessa. Mas o fato eu não conseguiria fazer porque o meu aporte é sempre um aporte, em última instância, se não faz sentido, não encha a zorra do meu saco. Mas um político precisa lidar com essas coisas, saber como é que o senhor concilia isso. Como é que o cientista diz assim, não, meu filho, isso aqui é como dizer que vacina faz virar jacaré. Não? Porque a medicina, viu, puxando pela coisa da medicina, a medicina é uma prática humana que bebe da ciência, né, das várias ciências, por isso que não é uma ciência só, né, para a construção da experiência humana, né? Ser médico é construir uma experiência humana o tempo todo, com racionalidade, com irracionalidade, com ter o tempo todo ter que ouvir muito, mais ouvir do que falar às vezes, né? Tentar identificar sinais e sintomas os mais variados, que às vezes, né, eles são mediados pela ciência, mas o exercício, enquanto experiência concreta, é exercício humano. Eu acho que a política é um pouco isso também. Mas o senhor diz, às vezes, para o paciente que está ali no seu consultório, gabinete, dizer assim, olha, esse remédio não funciona. Você quer? Tudo bem, mas que não funciona, não funciona. Ou não faz isso? Como é que é? Como é que é essa relação? Não, é a relação de apostar no ser humano que está ali, né? O tempo todo, tá certo? Então... E uma relação também de muito aprendizado, né? Eu tenho uma coisa que eu acho que isso de fato aconteceu comigo assim, no primeiro governo do presidente Lula, porque eu venho primeiro para o Ministério da Saúde, né? Para ser alguém que trabalhasse na história da saúde da Amazônia, tudo. Eu venho para compor a equipe do Ministério da Saúde. Aí eu venho para o Palácio do Planalto exatamente em 2005, quando é criado o Ministério das Relações Institucionais. O Jacques Wagner assume o ministério e, naquele momento da crise política, tudo, foram chamados algumas pessoas que já tinham uma relação política anterior. Eu tinha relação política com o núcleo do governo desde a época da juventude e tudo. Estamos precisando de gente de confiança aqui, vem para cá, nesse momento que a gente está criando esse ministério. E ali eu passo a ter mais contato com o mundo parlamentar, né? Que não tinha tanto.
Então, também foi um exercício de aprendizado, de você conhecer essa figura do parlamentar como alguém que traz, às vezes, realidades, necessidades que, às vezes, o técnico não vê. Que o técnico está ali, às vezes, na planilha, ou, às vezes, só no indicador técnico para definição de uma certa política pública, às vezes, não vê. Necessidades são trazidas, realidades são trazidas pelo parlamentar, pelo mundo parlamentar, que muitas vezes são legítimas. A grande maioria são legítimas, eu diria até. Pode ser visões diferentes, mas está expressando uma preocupação de uma região, de um segmento econômico, de um segmento social, o tempo todo. E ali você vai fazendo essa mediação. E eu aprendi muito a partir dali com esse contato, inclusive com o mundo do Congresso Nacional, ali com pessoas que... Eu sou filho de 2 jovens militantes da juventude que sofreram com a ditadura. Eu só pude encontrar meu pai quando eu tinha 8 anos de idade, né? A ditadura me afastou do meu pai, ele foi preso, torturado, né? Na repressão da ditadura. Minha mãe teve que fugir para um outro lugar para não acontecer a mesma coisa com ela. Só pude encontrar meu pai depois da anistia em 79, né? Então, imagina, alguém que tinha isso na história carregado em relação às figuras, de repente, ali passa a ter contato com atores políticos que fizeram parte da ditadura, sabe? Então, até você encontrar o diferente, respeitar as posições políticas do diferente, poder compreender naquela diferença coisas olhares que você não tinha, que você não via, né? Então, eu acho que é o tempo todo de exercício também de... Assim como o médico aprende muito com pacientes ou com a comunidade, sobretudo se tiver um pouco despido, às vezes, do seu saber teórico, como se fosse o único que explicasse a realidade, não é, porque o saber teórico são recortes da realidade, muitas vezes, sobretudo a ciência médica é uma ciência dura, né? A ciência biológica, são recortes da realidade, assim como ele descobre uma nova realidade ouvindo, em contato com o seu paciente. Eu aprendo muito também no contato com os políticos em geral. Você sabe que na minissérie aqui, agora é a hora de fazer o capítulo do passado, né? Você vai ter que falar um pouco desses pais, né? Tem que contar essa história agora. Não, eu tenho muito orgulho. Um pouco de detalhe, né? Porque... Não, eu tenho muito orgulho, Reinaldo, muito orgulho. Quem eram, mais ou menos, o que o senhor puder. Fica à vontade para contar. Né? Meu pai era um jovem metodista, uma liderança religiosa. Caramba, eu não sabia disso, não tinha a menor noção. Isso já saiu por aí? Já. Estudante de sociologia na USP, metodista, uma liderança de organizações jovens protestantes. E a minha mãe era uma estudante de medicina nas Alagoas, minha mãe é alagoana. Ela sai de Maceió para vir para São Paulo, já fugindo da repressão lá. Nós estamos em que ano aí? Isso, ela vem para cá em 69. Quando ela vem para cá, ela fica na casa do meu pai, porque a casa do meu pai, por essa experiência das comunidades protestantes, tudo, acolhia jovens que vinham para cá, então a minha avó, a mãe do meu pai, tudo abriga. E a única vinculação do seu pai com a política era metodista, não tinha nenhuma corrente, não tinha nenhuma corrente, nada. A minha mãe já tinha. Minha mãe era da Ação Popular. Ação Popular. Ação Popular. A famosa AP. AP, que uma parte dela depois entrou para o PCdoB. Isso. Então vêm, se encontram aqui, a partir dali começam a namorar, tudo. Aí meu pai é preso. A história da prisão do meu pai é assustadora, assim, porque... Mas ela o politiza? Não, os dois não. Ele era uma liderança metodista que participava do movimento estudantil, tudo. Ele não era ligado a nenhuma organização. Há uma parte dos metodistas que tem essa vocação. E que falam que a área de influência, o discurso... ele era a área de influência das outras organizações, tudo. Uhum. E a própria Ação Popular tinha uma relação forte tanto com organização católica quanto a organização protestante. Que veio originalmente do movimento católico. Né? A prisão do meu pai é uma coisa assustadora, porque é o seguinte, ele é essa liderança e estavam junto com outros... Ele estagiava na Folha de São Paulo ali, minha avó morava ali na Barão de Limeira, ali perto da Folha, tudo. E ele, junto com outros amigos, tudo, dessa organização jovem metodista aí. E se encontraram e iam
sair para o cinema, né? Os cinemas em São Paulo é aquela região, a Avenida São Luís. Né? Alunos. E aí deixam as mochilas deles dentro da casa do tio de um dos amigos. Deixa ali. E aí, antes de ir para o cinema, fazer, vamos lá na casa da mãe do meu pai, da mãe do Niva, né? Dona Anitta, que é uma mineira, tudo que adora cozinhar, porque sempre vai ter comida lá. Vamos lá antes de ir para o cinema. Aí vão para casa da minha avó, comem lá, tomam café, pão de queijo, bolo de fubá, né? Aí quando voltam para a casa desse amigo, que chamava Celso, quando entram na casa, tá lá a polícia para prendê-los. Porque o tio desse menino Celso, que era alguém ligado à hierarquia da igreja, desconfiava já daqueles jovens, achava que os jovens eram contaminados pelo comunismo, tudo. Subversivo. E é quem entrega o sobrinho e os amigos para a repressão. É feia. E aí vão todos presos, né? Meu pai, mais 3 amigos, mais uma amiga. Imagina, Reinaldo, eles ficam 3 semanas no doicode, 3 semanas, os 5 na mesma cela, sem roupa. Meu pai, os 3 amigos, uma moça. Tudo 18, 19, 20 anos de idade, no final dos anos 60, começo dos anos 70. Imagina o que é isso. Bobear, essa menina nunca tinha tido experiência sexual, se bobear. São torturados, né? Então, o tempo todo ali. Fica 3 meses, durante 3 meses ficam ali no doicode, depois, a partir do 4º mês, aí vai para o presídio Tiradentes e ele ficou 11 meses preso. Então, nesse período, a minha mãe sai, né, daqui da casa da minha avó, com todos os riscos, os outros também, e ainda vive na cidade de São Paulo. Eles se reencontram quando ele sai. Aí não namoravam nada, Já namoravam antes. Ah, né? namoravam antes. Já quando ele vai para preso, já namorava. Aí quando sai, eu brinco que eu devo ter sido fecundado na primeira noite de reencontro deles, porque ele depois de 11 meses, então ele sai em novembro, dezembro de 70 e eu nasci em setembro de 71. Fez a conta, deu direitinho. É virginiano como eu. E aí, em maio de 71, minha mãe grávida, outros amigos dessa militância jovem de igreja são presos de novo. E aí uma parte da igreja mobiliza para tirar esses jovens do Brasil. Um deles, vamos tirar o Niva do Brasil e outros que tinham sobrevivido à prisão, porque se forem presos de novo, provavelmente não vão sair vivos. Né? E aí sai por terra, meu pai sai pelo Uruguai, tudo, minha mãe grávida. Ó a situação, assim. A minha mãe com medo de sair também, porque... Né, sair do país não era vai lá no aeroporto e pega, você tem que sair por terra e até o Uruguai por terra, então o risco que tinha nisso. Minha mãe vai para o interior de Minas Gerais para fugir do risco da repressão e isso faz com que eu nasci aqui em São Paulo, tudo, só pude encontrar fisicamente meu pai em 79, 8 anos depois. Foi criado pelos avós? Pela minha mãe. Pela sua mãe? Pela mãe do meu pai, que continua aqui. Isso. Né? Depois que eu nasci, 6, 7 meses depois, a minha mãe resolve voltar para Maceió para terminar o curso de medicina. Ela consegue, termina o curso de medicina e para sair da repressão mais pesada, a gente volta para São Paulo quando eu já tinha 3 anos de idade. Quando o senhor teve noção do que era isso? O senhor se deu conta? Desde sempre se falava? Não, a partir de 3, 4 anos de idade, assim, as lembranças que eu tenho, né? Mas eu sei que a minha mãe desde sempre contava, mas assim, as lembranças que eu tenho das primeiras vezes que a minha mãe conta, né? Não a primeira vez que me conta, mas as lembranças que eu tenho quando ela fala sobre isso, a mãe do meu pai, eu tinha 3, 4 anos de idade. E para mim essa coisa da democracia é muito forte, para eu entender. Porque a gente continuava se comunicando, meu pai mandava carta, às vezes demorava meses para chegar, mas chegava através dessa rede de proteção da Igreja Metodista, minha mãe devolvia cartas também. Tinha o reverendo Jim Wright, cujo irmão Paulo Wright, que desapareceu. Jim Wright junto com Dom Paulo. Que faz o Brasil nunca mais, junto com Dom Paulo.
Então, ele que articulava essa rede de proteção. Então, a gente chegava a carta, ele que fazia a carta chegar. Durante um tempo, era fita cassete, de gravava. Eu conhecia a voz do meu pai por uma fita cassete. E diziam que seu pai está fazendo o quê quando o senhor não tinha entendimento? Não, explicava. Não. A minha mãe, desde sempre. Por isso que eu estava falando, eu entendi a palavra democracia e ditadura a partir daí. Não, teu pai não está aqui porque tem uma ditadura que obrigou ele a sair do país, o que significava isso, né? Aí depois de 70, eu nasci em 71, né? Em 76, 77, meu pai casa com uma americana. Eu conheci a minha madrasta antes de conhecer meu pai fisicamente, assim, porque ela vem para cá. E eu conheço ela a encontro, né? Então, aí eu tenho 2 irmãos que nascem, um nasce em 77, outro em 79. Também conheço a voz deles por fita cassete, eles também a minha, né? Eu, como bom corintiano, em 77, quando o Corinthians ganha depois de 23 anos, eu gravo o gol do Basílio, mando pro meu pai, recebeu 3 meses depois, né? Então, essa coisa da democracia, para mim, era muito marcante, porque, para mim, enquanto criança, né, democracia significava a possibilidade de eu poder reencontrar meu pai. Eu poder voltar a ter contato com ele. E ditadura, essa separação. E ditadura, a separação. Cruel. É lógico que depois, eu me lembro, assim, né, porque minha mãe continuou como militante aqui, por um tempo ela foi do PCdoB, depois saiu do PCdoB, tudo. Mas ela me carregava para as manifestações de redemocratização. Eu lembro dos 1º de maio aqui na Praça da Sé, correndo de cachorro, correndo da polícia. Sim. Eu lembro de conhecer a Vila Euclides, as manifestações do movimento sindical, tudo, né? Ver o discurso do Lula, tudo. Criança me carregava para isso. Ministro, com essa história, eu encerro um pouco essa volta ao passado, mas encerro com um comentário. Depois de um sujeito ter tentado dar golpe de Estado, eu acho que o senhor tem razões também particulares para se sentir muito bem, por estar ajudando a reconstruir a democracia brasileira. É isso que eu tenho. Reinaldo, quando eu entrei no dia 1º de janeiro, no meu gabinete atual, que era do general Heleno, e vi aquele painel dos diretores do SNI, poder retirar esse painel, tirar cada um deles, antes do dia 8 de janeiro, foi uma realização, quase uma epifania, assim, do que era o significado da vitória do Lula, dessa aliança Lula e Alckmin, da frente que foi constituída e da derrota do Bolsonaro. E aquilo tinha custado muita dor aos brasileiros, tinha custado muita dor ao seu pai. Com certeza. E de imaginar que existia, a 42 passos do gabinete presidencial, alguém que tinha na sua parede, né, um painel de ostentação do que foi o SNI, do que foi a repressão, do que foi a ditadura no nosso país, e sentindo, né, um depositário daquela tradição. Era isso que estava ali, né, a 42 passos. Asqueroso e inescrupuloso. Não era fácil. Doutor Valfrido. Ministro, vamos falar um pouquinho do seu trabalho no 2º Lula e agora no 3º Lula. Né? Nós aprendemos com o senhor que muito do que o senhor faz é a relação entre o executivo e o legislativo. É o dia a dia dessa troca política entre o executivo, os deputados, os senadores. Como é que o senhor analisa o Congresso do 2º Lula e o Congresso agora no 3º Lula? O que mudou? Porque o senhor falou banho de Brasil, né? O Congresso é um banho de Brasil. Com certeza. Né? A composição congressual é um microcosmos do que é o país. E, portanto, essa eu quero dizer que é uma amostra do que é o país. O país mudou do 2º mandato do presidente Lula para o 3º mandato do presidente Lula. E como mudou? Se mudou, como mudou? Eu acho que são realidades bem diferentes, né, Valfrido? Bem diferentes. Primeiro, tem uma coisa pessoal. Eu fui ministro, quando fui ministro no 2º governo do presidente Lula, não tinha tido a experiência de ser parlamentar.
não tinha tido a experiência de ser candidato a alguma coisa, de ter que buscar o voto, de participar. Eu acompanhava o parlamento a partir do lugar, né, do executivo ali, de um assessor do presidente da República, mas não tinha tido... Já tinha acompanhado várias eleições, participado de coordenações de campanha, da campanha de 89, da campanha de 94, no Comitê de Juventude e tudo, mas não tinha tido a experiência do que é ser um parlamentar que tem que ir lá, 4 anos de campanha, conversar com a base, né? Muitas vezes chegar no lugar e falar assim, só agora que está vindo, tudo, né? Que é o que você ouve direto, né? Do que é essa experiência, do que é a experiência do convívio ali no parlamento. Então, primeiro, eu sou diferente do que era ali em 2009, quando assumi o Ministério das Relações Institucionais. Segundo, mudou muito o Congresso Nacional, né? Porque nós tivemos verdadeiros tsunamis políticos, desde o que foi a disputa eleitoral em 2014, depois do que aconteceu com o governo Dilma, depois do que foi o governo Bolsonaro, né? Então, você tem um Congresso Nacional que também é muito diferente. É mais conservador. Ele não só é mais conservador, porque aí também, nesse sentido, ele expressa também uma realidade também de polarização com o campo conservador na sociedade brasileira e no mundo, mas você tem algumas fragmentações no Congresso que eu diria que não tinha tanto antes, né? Primeiro, você não tem bancadas partidárias tão fortes assim. Você tinha, naquele momento, você tinha o PT e o MDB juntos, davam quase 200 deputados. E você tinha uma oposição que era PSDB e DEM, que juntos dava em torno de 100, 150 deputados, né? E você tinha um grau de coesão maior dessas bancadas. Hoje você tem uma fragmentação maior, dentro das bancadas, inclusive, dentro das bancadas partidárias. Você tem bancadas temáticas, isso. Você tem uma expressão maior das chamadas frentes parlamentares. Que você já começava a ter naquele momento, mas não era uma expressão tão forte, né? Então você tem uma mudança importante na composição do Congresso Nacional, que experimentou durante os últimos 4 anos, né, do governo anterior, a experiência do chamado presidencialismo de delegação, que delegou para esse Congresso Nacional a agenda política. A agenda política do país foi delegada para o Congresso Nacional. Então você tem... e convivia com um presidente que tinha esse relacionamento tóxico, abusivo também com o Congresso Nacional, com as instituições. Então, você está reconstruindo isso com todo mundo, às vezes, meio... na retaguarda em relação ao que vai ser essa relação ou não. Então, você tem uma diferença grande dessa composição. E uma terceira diferença, que é a realidade das democracias, não é só do Brasil, a gente está vivendo isso nos Estados Unidos, na Europa, que é esse ambiente de polarização, de embate, de fragmentação do diálogo político. Aí tem a ver com a coisa das redes sociais, as coisas das fake news, essa coisa do instantâneo, né? De muitas vezes a lacração naquele momento interdita o debate político. Então você tem uma situação também de você reconstruir um ambiente de diálogo o tempo todo. Nesse sentido, a reação ao dia 8 de janeiro nos ajuda, porque ela cria uma linha demarcatória ali, né? Foi algo tão grave que aconteceu, na medida que você vai revelando com as apurações, vai cada vez mostrando cada vez mais o que a gente poderia ter passado, que você cria um ambiente de tentar rechaçar, mesmo no Congresso Nacional, de tentar isolar quem apostou no dia 8 de janeiro, quem apostou contra o mundo da política, quem apostou em não reconhecer o resultado eleitoral, né? Então, você cria um ambiente para debater e buscar compartilhar uma agenda ali, né? Então, agora eu sempre digo que essa relação do governo federal, do executivo e do presidente da República com o Congresso Nacional e com as outras instituições, ela não é igual, não vai ser igual, não tem como ser igual ao que foi no segundo mandato do presidente Lula, mas também ela não vai ser igual ao que foi no governo Bolsonaro. Então, o nosso desafio é construir uma outra relação, é reconstruir um presidencialismo de coalizão
e que compreenda nesse presidência de coalizão uma coalizão política, institucional, que não é só da relação com os partidos, só com as bancadas partidárias, também com frentes parlamentares, com o judiciário, com a própria imprensa, como pensar em disputar essa narrativa política nesses novos instrumentos de comunicação que existem. Então, é uma nova realidade que você precisa construir. Tem uma curiosidade que talvez o senhor que viveu esses dois momentos possa, de alguma forma, saciar. Quando o senhor foi ministro no segundo mandato do Lula, ainda tinha financiamento empresarial. Sim. Que foi posteriormente banido com o julgamento da ação direta de constitucionalidade 4650 pelo Supremo. Naquele momento, quer dizer, os interesses empresariais estavam infiltrados no Congresso Nacional de uma maneira mais escancarada. E, portanto, os deputados e senadores tinham uma vinculação com empresas privadas que financiavam. Nesse momento, as campanhas são financiadas pelos fundos eleitoral e partidário e, de certa forma, pelo próprio orçamento, com o aparecimento do orçamento secreto, depois do orçamento impositivo. A política se transformou, ou o Congresso se transformou num ambiente tautológico, ou seja, os políticos conversando com os próprios políticos, de certa forma, meio que de costas para segmentos importantes da sociedade, por conta do modo como a política se financia hoje? Valfrido, eu não acho que isso tenha acontecido, porque você ainda tem uma presença muito importante, não no financiamento direto, como você falou, mas na capacidade de influência, na organização da influência política, do que se chama hoje de advocacy, o termo chique para isso. Sim, que é o lobby. Que é isso. O lobby é normal nas democracias. É isso. Desmistifiquemos. E que no Brasil ainda não é regulamentado, eu acho que a gente precisa avançar na regulamentação disso, mas você tem essas frentes parlamentares, elas têm essa característica pelo mundo privado. O senhor poderia explicar para os nossos espectadores o que é uma frente parlamentar? O Congresso hoje ele funciona muito através de frentes temáticas. Você tem a Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura. Que são suprapartidários, tem vários partidos. Tem mais de 300 deputados. É a maior frente parlamentar hoje, que é a frente parlamentar, que ela é organizada a partir do debate temático que expressa interesses e faz parte da sociedade, é isso. O Congresso, ele expressa interesses de setores econômicos, da sociedade, de regiões do país. Não, por acaso, a maior parte do nosso superávit da balança vem do agronegócio, o PIB, tudo. É um setor econômico muito importante que tem debates específicos. Atividades são financiadas pelo setor privado. Como você tem... Licitamente, né? Elas podem ser financiadas. Estou falando, como você tem, por exemplo, como você tem a frente parlamentar. Eu coordenava a frente parlamentar de enfrentamento a HIV, AIDS e hepatites virais. Então, várias das atividades eram financiadas por organizações governamentais, ou por ativistas, ou por centros de estudo que se relacionam com isso, né? Então, você tem essas frentes parlamentares que elas têm um peso muito importante. Ao mesmo tempo, elas são positivas, assim, porque às vezes elas também ajudam a distensionar o debate. Ali não está bancada de partido A, B ou C. Às vezes ali naquele debate não está governo ou oposição, está um determinado tema. Do outro partido, né? E está um determinado tema, inclusive. Então, muitas vezes, nesse debate tão polarizado e às vezes da lacração, nesse espaço das frentes parlamentares temáticas, você reduz esse espaço, porque você vai para o debate, inclusive... várias dessas frentes, o pessoal às vezes reclama. Eu ouço dos parlamentares, falo assim, dos colegas, eles falaram assim, aqui não vai entrar esse debate... Ideológico. Tudo é ideológico, claro, mas aqui não vai entrar o debate da lacração, ou não traz para cá o debate de pauta de costumes que está em outro lugar, né? Então, é um espaço interessante, importante. Tem um peso grande também o fundo partidário. Acho que tem uma novidade no fundo partidário, que é o papel das direções partidárias, de um presidente de partido. Isso tem um peso importante no financiamento, né? Eu acho que você trouxe um outro elemento também, como esse debate do exercício do orçamento, do chamado orçamento impositivo, né? Que faz com que o parlamentar tenha um recurso que ele destine a determinada região. Eu sou deputado, então eu defendo que exista essa emenda parlamentar e eu acho, de fato,
que muitas vezes o parlamentar conhece melhor a realidade. Eu posso te dizer, eu conheço melhor a realidade da cidade de Tiradentes, aqui no extremo da Zona Leste, Jardim Paulistano, na região noroeste aqui de São Paulo, do Parque Regina, na Zona Sul, do Pontal do Paranapanema, do que vários técnicos lá em Brasília. Então, do parlamentar poder trazer essa realidade local, mas como você faz com que esse recurso seja mais efetivo. Esse é um esforço do atual governo, que muitas vezes tem dificuldade de entendimento, até tensão, mediação, por exemplo. O Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Saúde, começaram a estabelecer normas, regras de como esse recurso tem que ser executado, para gerar mais efetividade na utilização desse recurso. Então, é um debate importante, mas eu acho que tem essa nova realidade do financiamento dos fundos partidários, tudo eu acho que a realidade precisa ser avaliada. E eu acho que com isso você vai aprimorando também esse mecanismo da democracia. Eu vou colaborar com o senhor, porque esse corte pode ser assim: entrevistador ataca as emendas e o ministro defende, o que vai pegar bem para o senhor. Tá? Porque é o seguinte, eu posso ser errar na data, só me corrija, mas em 2015 nascem as emendas individuais impositivas. Certo. 2019, no governo o governo Dilma, né, ainda. E depois ela cai no ano seguinte. É isso. 2019, no governo Bolsonaro, as emendas de bancada. Não, elas passam a ser impositivas. Passam a ser impositivas. Elas já existiam antes. Passam a ser impositivas, é isso que eu estou falando. Então, 2015, porque individual também existia, mas ela passa a ser impositiva em 2015. 2019, as de bancada passam a ser impositivas. E aí, agora, tem esse troço das emendas de comissão. E, portanto, se tudo... E aí teve um chilique ali, porque o Lula cortou 5,6 bilhões, vetou, mas nós estamos falando de 53 bilhões, e pelo menos na conta que eu fiz, se não foi isso, o senhor me corrija, são 23,8% do que resta de dinheiro livre para o governo dos 222 bilhões que restam. O senhor me perdoe, mas isso não é mais legislativo, isso é executivo, é um compartilhamento de governo, com uma diferença. Nós vamos cobrar, nós, o povo, nós vamos cobrar resultado seu, que é executivo, do Lula. Vão cobrar em cima de mim. Mas ninguém vai cobrar em cima do Lira. Nós vamos falar do Lira ainda. Ninguém vai cobrar em cima do Congresso. E quando o senhor fala, eu como deputado sei melhor o que acontece na cidade de Tiradentes, mas a hora de articular um eixo de política pública, eu vejo uma balcanização, uma fragmentação de esforços, e não por acaso a gente tem um cemitério de obras paradas no Brasil, porque fica pegando essa graninha, vai lá, faz um troço, para, porque depois não tem continuidade. Então, me parece que esse sistema de emendas, eu acho que o presidencialismo, aqui eu talvez diverja um pouco, e vou parar de fazer discurso, que é o senhor que é entrevistado, mas acho que o presidencialismo funciona mesmo, como tal, para o bem e para o mal, até 2015, porque a partir de 2015 o Congresso passa a governar junto, e ele quer governar cada vez mais, porque depois ele quer se meter também nas verbas que são dos próprios ministérios, e sem ter de oferecer resultado. Defenda o Congresso, porque eu acabei de atacar. Eu não preciso defender o Congresso, né? Até defendo o Congresso, mas eu defendo que nós... Arthur Lira, fui eu, tá? Não foi ele. Ele está defendendo. Não, eu defendo o Congresso e defendo que nós estamos reconstruindo o presidencialismo de coalizão. Sei. Porque eu quero reforçar, no meu conceito, por que nós estamos reconstruindo? Porque quem lidera a agenda política do país é o presidente eleito, mediado, compartilhado, com a visão realista em relação ao que é o Congresso, mas aqueles 4 objetivos que nós tivemos em 2023, que eu falei aqui, foram 4 objetivos lançados, anunciados e liderados... Mesmo com todas essas dificuldades. Pelo presidente da República. Mediando, tanto na negociação dos projetos, como também essa coisa da execução orçamentária, né? Por isso que o debate, a centralidade que eu acho que nós temos que ter nesse momento, compreendendo que sim, o Congresso passou a ter fatias maiores do orçamento, de fato, isso, desde 2015 vem fazendo isso, de como que você utiliza bem esses recursos, né? Então, quando o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social começa a estabelecer regras, portarias de como você utilizar esse recurso, é exatamente para você garantir que o conhecimento da realidade local pelo parlamentar seja mediada com diretrizes da política pública. Eu defendo... Tem essa mediação mesmo? Ela funciona? Acho que ela está se esforçando. Esse é o esforço. Às vezes tem tensão sobre isso, né?
Quando eu defendo que o parlamentar traz uma noção da realidade local, ou às vezes uma pressão da realidade local, que às vezes o técnico de Brasília não tem. Ao mesmo tempo, como você falou, o orçamento não pode ser só essa pressão da realidade local, porque você tem 513 deputados, né? Você tem os senadores, mas você tem expressões que não viraram deputados. Tem realidades que não tem nenhum deputado, tem que não viraram senadores, que não tem lá. Então, o orçamento e a política pública não pode ser só a expressão do local. E ideias que não vêm só do Congresso. Você já pensou os indígenas dependendo só da eleição de parlamentar? É isso. Então, por isso tem que ser essa mediação. Claro. É muito importante valorizar esse conhecimento da realidade local, mas ela tem que ser mediada por um interesse que é nacional, regional, com as suas diferenças regionais, que é a definição da política pública, que essa tensão, eu acho que é uma tensão positiva, desde que, como você falou, e é o esforço que o governo está fazendo, desde você tenha regras, desde você tenha um mecanismo de avaliação. Eu acho que a gente precisa fazer uma avaliação. O Congresso, outro dia o presidente Pacheco falou isso, o presidente do Senado falou isso, acho que a gente precisa fazer uma avaliação de como é que está a execução disso, como é que está a qualidade dessa execução, né? Como também tem que fazer a avaliação daquilo que é executado diretamente pelo executivo. Pelos ministérios. Pelos ministérios, pelo executivo, o tempo todo. Vamos avaliar a qualidade desse gasto, né? Está sendo efetivo ou não. Então, acho que essa avaliação permanente tem que ter. E dentro de uma realidade muito concreta, eu acho que sim, o Congresso avançou sobre a execução orçamentária. Eu acho que isso também com o tempo, vai cobrando também mais responsabilidade do Congresso. Eu acho que na prática vai cobrando. E nesse esforço de reconstrução das relações institucionais, eu acho que nós vamos buscando construir um meio termo em relação a isso. É essa mediação. Agora, que cada vez mais eu acho que vai aumentar a necessidade de avaliar como que é a qualidade da execução daquilo que é definido só pelo Executivo, como também como que é a qualidade da execução daquilo que são as emendas parlamentares, eu não tenho dúvida. Isso vai aumentar cada vez mais essa necessidade. E desses 222 bilhões para custeio, para tudo mais, para investimento, o Congresso fica com uma fatia que é superior àquilo que o governo tem para investir, praticamente. Você acertou no número, mais ou menos 23, 24%. 23,8%. É isso, é exatamente isso. É uma barbaridade. Eu não acho que é uma barbaridade, eu acho que é um percentual importante. O senhor está vendo como eu estou ajudando o senhor? Ô, Lira, eu falei, é uma barbaridade, ele diz, não é uma barbaridade. É um percentual importante que precisa ser avaliado, como também os 75%, né, que é definido ali pelo Executivo também. E também tem mediação, seja pelo Congresso, seja pela sociedade. Né? Pega o orçamento da saúde. Tem um Conselho Nacional de Saúde que pressiona, tem a Comissão Tripartite de Estados e Municípios que pressiona essa definição. Mesma coisa, os recursos do Sistema Único de Assistência Social. Né? Uma parte deles já é pré-definido por aquilo que foi a Constituição, mas que foi fruto de uma elaboração, de debate político do Congresso, como, por exemplo, o recurso do Fundeb, o critério da distribuição está lá na Constituição, que é fruto de uma construção política no âmbito do Congresso, pressão da sociedade sobre ele, né? Então, eu acho que esse debate tá na mesa, viu, Reinaldo? Eu acho que está na mesa, eu não tenho dúvida, vai acontecer. Como que é a qualidade desse investimento, seja aquilo que é definido pelo Executivo, seja aquilo que é... Como chama o amigo seu, Valfredão, precisamos trazer o Lira para cá. Não tenha dúvida. Aliás, eu quero fazer uma pergunta me aproximando do Lira. Se a gente observa o relacionamento entre instituições Estado no Brasil, seria acertado dizer que o Executivo hoje tem melhores relações com o Judiciário do que com o Legislativo? A impressão que passa para a gente, que observa a política, que vê o noticiário, que ouve os políticos, é que há uma tensão entre Executivo e Legislativo. Quase como, mesmo na sua fala, o senhor toma muito cuidado para evitar rusgas. Pelo menos me parece isso. Esse é um legislativo muito adversarial? Ele é um legislativo sempre pronto para distorcer palavras ou distorcer ações do Executivo para procurar confrontação? O próprio presidente Lula fala o seguinte... ele precisa mais do Congresso do que o Congresso dele. A frase, a expressão.
E acho que o Ele se esforço... referiu ao Lira nesse sentido. Preciso mais do Lira do que o Lira de mim. Não lembro teve dele isso? falar do Lira. Eu lembro dele falar do Congresso como um todo. Aí ele falou Congresso. Não personificou em relação a um ou outro, né? Eu acho que tem tensões e mediações o tempo todo, tanto do Executivo com o Legislativo, com o Judiciário também. Em várias situações, tem decisões do Judiciário que afetaram o Executivo, afetam o orçamento público, né? Várias dessas situações, né? E eu acho que a gente está reconstruindo essas relações também, porque elas viveram um ambiente tóxico no governo anterior. Elas viveram esse ambiente de conflito o tempo todo, que às vezes gera desconfianças, inclusive, porque era conflito o tempo todo, quase que uma coisa meio paranoica, o tempo todo, porque o governo anterior provocava isso nessas instituições o tempo todo, né? E o nosso esforço foi conhecendo o Congresso. Tem uma coisa que a gente já governou em outros momentos, então se tem uma coisa que tem experiência política ali é o presidente Lula, quem está com ele. A gente tem não só pessoas que já tiveram, eu já tive nesse ministério no governo Lula, outros que já tiveram junto com o presidente Lula, o líder nosso do Senado, Jacques Wagner, foi o ministro das Relações Institucionais, o líder Guimarães da Câmara teve a experiência de ser líder de governo no governo Dilma, nas dificuldades todas que tiveram, né? Você tem ali governadores que tiveram essa experiência também no seu mesmo estado, né? Em 9 eleições diretas, o PT ganhou 5, vamos lembrar, né? Então, eu acho que a gente, desde o começo, tinha uma visão muito realista de qual que era a agenda a ser construída, né? E eu acho, viu, Alfredo, assim, nós construímos uma agenda compartilhada do Congresso Nacional em 2023 que foi muito bem sucedida. Nós terminamos o primeiro ano desse Lula 3 como o ano com o maior percentual de aprovação de projetos de iniciativa do Executivo da história da redemocratização. Foi 38% das iniciativas foram aprovadas. As medidas provisórias todas foram aprovadas. 38% dos projetos de lei. O que tinha chegado mais perto disso foi 32%, foi o primeiro ano do primeiro governo do presidente Lula. Então, acho que teve uma mediação, com negociação, às vezes com tensão o tempo todo, a gente está acostumado a isso, mas teve uma agenda que foi muito positiva. Então, eu não tenho do que questionar ou reclamar do Congresso Nacional no cumprimento dessa agenda. E sou muito otimista do que nós vamos fazer em 2024 também. Sabendo que tem negociação o tempo todo, mediação o tempo todo, compreendendo a realidade da composição do Congresso Nacional. Ô, Fridão, posso fazer uma pergunta que dá um bom corte? Opa! Você faz muitas que dão bons cortes. Todas. Presta atenção. Lira pediu ou não a sua cabeça, e até num dado momento teria sugerido no lugar o Haddad. E se pediu, hoje ele está conformado em que ela fique grudada ao pescoço ou ele... Boa! Lira, vem pra cá, né? Mas eu tenho que fazer essa pergunta. Só quem pode responder, Reinaldo, só quem pode responder isso é ele, tá certo? É ele. Mas como é que anda a relação? De todas as conversas, por exemplo, que teve com o presidente... Conversa dos amigos no bar, né? Como é que está a sua relação? De todas as conversas que teve com o presidente, tudo que o presidente me relatou, em nenhum momento esse pedido foi feito, né? O governo... Toda vez eu falo isso, né? Se tem uma coisa que esse governo não fará é romper com o diálogo com o Congresso Nacional, né? E o governo vai estar dialogando, como está dialogando sempre, seja através do seu líder da Câmara, outros ministros. Não perca o fio, mas isso aqui é muito importante. Alguma vez o senhor foi lá fazer alguma coisa que não tivesse conversado com o governo Lula, com o presidente Lula? Alguma vez o senhor fez alguma coisa assim? Eu acabei de ter uma ideia e fui aplicar. Com o Congresso Nacional? Com o Congresso. Com o Congresso Nacional, com qualquer outro presidente. Eu sou ministro do presidente Lula. Eu sou ministro, não só eu, como todos os demais ministros. E toda vez que qualquer conversa fosse sobre um tema que precisasse de uma consulta ao presidente Lula ou a colegas de governo, muitas vezes você está ali...
precisamos tratar de determinado projeto, determinado veto. Não, espera aí, isso aqui eu preciso consultar. Fecha o parênteses, porque agora eu quero voltar ao pescoço e ao Lira. Vamos voltar ao pescoço e ao Lira. O senhor sempre atuou, é o Lula, conversando com o Lula. Agora o Lira. Lula e Lira. Como é que está essa relação hoje? Eu acho que é uma relação de respeito, que é a minha relação também. Eu tenho uma relação de respeito ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, não só pelas pessoas, mas porque eles são presidentes de determinadas instituições. Eu sou deputado, o presidente da Câmara é o presidente da minha casa. Eu, enquanto ministro, me licenciei lá no dia 1º de fevereiro de 2023 para votar nele para presidente da Câmara. Então, tem profundo respeito ali, né? E como bom filho de alagoana, não me venham criar problema com o alagoano, porque respeito à cultura alagoana. Sem contar isso. Ô, Lira, nem um sururu azedo. É um filho, é um neto de um filho de Alagoas, né? Quase conterrâneo. Nem com um sururu muito azedo. Mas ele não gosta de todo alagoano, Lira. Tem os alagoanos que ele não gosta. Então, se tem uma coisa que esse governo não vai criar e não vai entrar, é em conflito, em disputa, qualquer tipo de rusga, muito pelo contrário, né? E tenho certeza absoluta, assim, eu tenho dito, quando me perguntam, né? O presidente Arthur Lira teve um papel importante durante a pandemia, porque o Congresso teve um papel importante durante a pandemia. Eu era deputado, fazia parte da comissão de fiscalização da pandemia. Ela existiu porque foi criada ainda com o Rodrigo Maia, depois o Arthur Lira manteve, deu toda a força para o nosso trabalho. Teve um papel importante na vitória, pós-vitória do presidente Lula, embora tenha feito campanha para o ex-presidente. Mas ele de imediato admitiu a culpa dele. Eu estava junto com o presidente Lula. Ele foi o primeiro chefe de poder, representante da presidência da casa, a ligar para o presidente Lula para reconhecer o resultado. Aliás, chegou a sair matéria, se não me engano, no New York Times, não lembro se é o Wall Street Journal ou New York Times, dizendo assim, aconteceu uma coisa no Brasil, o presidente da Câmara foi lá e disse, o presidente eleito é o senhor Luiz Inácio. Ele foi o primeiro a reconhecer. Durante a transição teve um papel importante. No dia 8 de janeiro, ele foi o primeiro a me ligar. Eu estava almoçando, já tinha saído, eu estava almoçando com eu, minha companheira, minha sogra, tudo. Era o primeiro domingo de descanso, depois de toda a transição, tudo. A gente começa, minha companheira jornalista começou a ver, tem alguma coisa acontecendo aqui. Saímos do restaurante, fomos para casa. No caminho, o presidente Arthur Lira foi o primeiro a me ligar. Está tendo um risco de invasão aqui na Câmara. Eu estou tentando falar com o governo do Estado, não consigo. Acionei o governo do Estado. Rocha? Quê? Com Ibanez Rocha? Ninguém conseguiu. É isso, ninguém conseguia. Ninguém conseguia falar. Então, o senhor não precisa falar nada. Tanto é que eu defendi a prisão dele. Aí falei com a vice-governadora, para a gente poder ir falar. Estou indo lá para o gabinete do Flávio Dino, nós vamos montar ali um gabinete de crise para conduzir a situação, né? Então, e teve um papel muito importante no ano passado na mediação, na construção dessa agenda compartilhada. Teve com mediação, negociação, a gente sabe que é do jogo da política, né? E tem as dores desse processo de reabilitação. Estamos vivendo um programa de reabilitação institucional que tem suas dores, suas dificuldades, suas distensões. É isso que nós estamos vivendo, mas eu tenho certeza absoluta, assim como em 2023, nós vamos terminar 2024 um resultado muito bem sucedido. E tenho certeza absoluta que não vai ter qualquer tipo de rompimento de diálogo institucional ou paralisação de agenda, né? Porque ainda mais, está nos últimos 12 meses, agora 11, 10 meses do mandato como presidente da Câmara, não é agora que vai estragar o que está sendo construído. O Valfredo é o rei do Instagram, ele fez uns videozinhos nossos aqui no começo, né? E até o senhor faz uma brincadeira, dizendo que hoje eu estou até esquerdista demais, ou petista demais, né? Agora, na minha linha esquerdista demais, petista demais, vou lhe dar mais uma chance, eu vou ser meio dura, vai dar uma puxadinha de saco no Congresso. Esse Congresso não resistiu ao golpe como deveria ter resistido, porque o golpe não foi só 8, o golpe foram 4 anos de discurso golpista. E me pareceu que esse Congresso foi muito liano, muito suave, com um golpista ativo, inclusive
endossando 2 PECs inconstitucionais, que se o Supremo diz que é inconstitucional, bota fogo no país e ele é reeleito. Que é a dos recursos sociais lá e o negócio do ICMS dos combustíveis. Esse Congresso não resistiu ao golpe como deveria, resistiu? Não, ele não fez a oposição que eu gostaria que ele fizesse ao governo Bolsonaro. Está alisando de novo. Não fez a oposição, tinha compromisso com aquele governo. Mas esse Congresso, vamos lembrar... Mas não é exatamente o mesmo Congresso, né? Mas isso que eu quero dizer... O Senado é só um terço. Não, mas deixa eu falar uma coisa que é importante. Esse mesmo Congresso que conviveu com o governo Bolsonaro, que eu acho que não fez a oposição que eu defendia que fizesse, eu era um parlamentar de oposição, tive vitórias, mas tive muito mais derrotas enquanto parlamentar de oposição. Mas essa mesma composição do Congresso não foi a nova legislatura, não titubeou em 48 horas depois do dia 8 de janeiro, quando o presidente Lula faz o decreto da intervenção federal, não titubeou em fazer a sessão do Congresso Nacional no dia 10 de janeiro, essa é a única sessão do Congresso Nacional dia 10 de janeiro que tem acontecido, e não titubeou em aprovar aquela intervenção no GDF. Né? Então, esse mesmo Congresso foi muito decisivo. E eu acho mesmo... Intervenção na segurança, só para lembrar. Da intervenção federal. E eu acho, tenho convicção disso, o 8 de janeiro é uma linha demarcatória importante, porque a partir dali se constitui uma posição diferente, inclusive de parlamentares que apoiaram o Bolsonaro, que votaram no Bolsonaro, fizeram como é o Bolsonaro e que perceberam para onde o país poderia estar indo se fosse o Bolsonaro tivesse sucesso na sua tentativa de golpe, né, na organização criminosa que existia ali dentro do terceiro andar do Palácio do Planalto, se tivesse sido bem sucedido. Então, eu acho que ali tem um momento importante da história que abre para o Brasil a possibilidade de uma reconstrução de um novo ciclo democrático, um ciclo de crescimento e redução da desigualdade, que é o que a gente busca liderar. Pô, Freire, eu vou parar de bater no Congresso, porque agora eu quero que o Lira e o Pacheco venham para cá. Eu quero fazer uma pergunta sobre saúde pública. Aconteceu uma coisa curiosa. No Carnaval tinha um amigo americano que queria vir para o Brasil. E ele me mandou uma mensagem: posso ir para o Brasil? Esse negócio da dengue, eu devo me preocupar? O senhor foi um baita ministro da Saúde, com índices muito significativos de melhoria da saúde pública. O senhor introduziu exames, disseminou exames de AIDS e tantas outras coisas que o senhor fez, que todos conhecem. Mas nós estamos vivendo, não sei se é surto, já deixou de ser surto e já é quase que epidemia de dengue no Brasil. Como é que o senhor avalia isso? Quer dizer, isso já ganhou proporção internacional. O mundo todo sabe que nós estamos vivendo esse problema. O aquecimento global tende a agravar esse problema. Eu queria ouvir um pouco o ex-ministro da Saúde falando de como essa questão vem sendo gerida neste atual governo. Eu acho que, de fato, Valfrido, é uma situação que exige o alerta de todos nós. Quando eu falo alerta de todos nós, porque para você combater algo como a dengue, você tem que juntar todo mundo, senão você não combate. Uma das coisas... E é grave, né, ministro? Não, é grave. E infectologista falando, é importante. Uma das coisas mais danosas, né, no histórico de surtos, de epidemia, de emergências sanitárias de dengue no Brasil, é quando você ficava tendo que achar um culpado. Como se o mosquito fosse do município, do estado, ou do governo federal, ou da casa das pessoas. Então, eu acho que é uma situação de alerta para todos. Essa é a primeira coisa. Porque tem uma combinação de 3 fatores que são decisivos para o que a gente está vivendo. Primeiro, o que você falou, o próprio aquecimento. O aquecimento global, o Brasil viveu isso no ano passado, está vivendo, né? Isso contribui fortemente para a proliferação do vetor aí do mosquito, que tem um papel muito importante, que é muito adaptado ao ser humano, né? Segundo, nós tivemos um desmonte das estruturas de vigilância sanitária nesse país pela sequência, aí já desde a coisa do chamado teto de gastos, que estrangulou o recurso da saúde, mas pelo desastre do que foi o governo Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. Você está reconstruindo isso. Você pega aqui no estado de São Paulo, a Superintendência de Controle de Endemias, ela foi desmontada no governo anterior. Não é nem nesse governo atual. O órgão federal... Não, esse é estadual. Esse é a Superintendência de Controle de Endemias do estado de São Paulo. Era um órgão tradicional
que ele tem um papel muito importante de coordenação das ações de controle de endemias no estado de São Paulo. Esse órgão foi desmontado pelo governo anterior, não é nem o Tarcísio atual, pelo governo anterior. O Tarcísio não reconstruiu isso. Você tem esse desmonte em várias estruturas de vigilância estaduais. Mas você foi no governo Dória? O governo Dória, aquele pacote inicial do governo Dória de fechar várias, ele tentou privatizar o Butantan. Não sei se vocês se lembram, quem não deixou foi a Assembleia. Né? Acabou com a estrutura da SUSEM no estado de São Paulo, que é quem fazia o controle, a gestão do controle, tinha uma expertise de orientação para os municípios, muito importante no controle de endemias, especificamente na dengue. Então, você teve esse desmonte em vários estados, em vários municípios, né? Então, esse é um segundo fator importante. Você tem um terceiro que é especificamente em relação ao vírus. Está circulando, né, um sorotipo que há quase 15 anos não era o sorotipo predominante. Então, você tem... O que explica tecnicamente, rapidamente? Mas já foi predominante? Já foi. Você já teve momentos de epidemia no Brasil. Mas veio de fora ou ele ficou aqui? Veio de fora, ele veio pelo Caribe. Então, a dengue tem essa característica de você vai saturando um determinado sorotipo, chega uma hora que você tem tanta gente imune, porque quando você pega um sorotipo, você não pega a segunda vez por aquele mesmo sorotipo. Você tem quatro a hemorrágica, quando pega a hemorrágica a segunda vez, é que é outro sorotipo. E o risco maior de ser hemorrágico quando você pega um sorotipo diferente. Sim. Então, você tem 4 sorotipos. Então, uma pessoa que pegou o dengue 1, ela nunca mais vai pegar o dengue 1. Uma pessoa que, né, ela pode pegar o 2, o 3 e o 4. Sim. Então, quando você satura o número de pessoas que pegaram o dengue 1, fica mais fácil de entrar o dengue 2. E assim vai. Então, a gente está circulando um sorotipo que entrou pelo Caribe, 2020, 2021, há 15 anos não era o sorotipo predominante. Então, não à toa, quando começa agora nas cidades onde tem maior transmissão, os números maiores de internação são de pessoas com 10, 11, 12 anos, exatamente porque está nessa janela de quem não teve esse sorotipo. Tem muita gente que teve esse sorotipo 3 há 13, 14, 15 anos atrás. Aí priorizar a vacinação desses jovens. É isso. Esse é o motivo que essa vacina, que é uma vacina, ela não é experimental, porque ela já está comprovada, mas é uma vacina. O Brasil é o único país do mundo que vacina no sistema público para dengue. Pegou essa vacina, você não tem larga produção ainda dela. Ela é nossa? Não, ela é de um laboratório japonês. Chama Qdenga, deveria chamar, Jurandir, Maria, mas Qdenga e aí tem uma coisa grave, que é o seguinte. Quando eu era ministro da Saúde, a gente introduziu a vacina do HPV. Foi a última vacina, depois teve a coisa da Covid. Quando a gente fez a plataforma de transferência de tecnologia da vacina do HPV, a seleção que nós fizemos, nós optamos por aquela vacina de uma empresa dos Estados Unidos, fazer a parceria com o Butantan, porque ela ia criar uma plataforma tecnológica para desenvolver uma vacina da dengue. Então, desde 2013, o Butantan está desenvolvendo essa vacina em 2013, 2014, que a gente introduziu lá atrás. Durante o governo Bolsonaro, o Butantan foi tão atacado que praticamente paralisou o desenvolvimento da vacina. O esforço. Então, você teve um atraso no desenvolvimento da vacina, também por conta dos ataques do que Bolsonaro fez com o Butantan, que segurou recurso, desmontou todo o conflito em relação à produção da vacina, né, que o governo do estado teve que enfrentar, inclusive o governo federal, nesse momento. Então, você também teve um atraso nesse desenvolvimento dessa vacina, e o Brasil tem tudo para ter uma vacina própria. Quando nós vamos ter essa vacina própria? O senhor tem uma ideia? A expectativa é 2025, 2026, de que a gente possa ter essa vacina da dengue. Para os 4 sorotipos? Não pega só, mas que desenvolvida aqui pelo Instituto Butantan, com possibilidade de utilização do Sistema Único de Saúde. Sim. Paralelo a isso, nós vamos ter que fazer um esforço de aumentar a produção dessa vacina do laboratório japonês. E aí você tem como é a realidade cruel da saúde pública, que é o seguinte: se a dengue fosse algo que acontecesse na Europa, nos Estados Unidos, todas as empresas grandes indústrias farmacêuticas que têm rápida capacidade de ampliar a produção já estariam ampliando a produção. Como aconteceu com a Covid. É isso. E a Covid tinha um impacto ainda maior, que era o impacto sobre a economia também. Sim. A Covid somava essas duas coisas, quer dizer, pegava o hemisfério norte e impactava fortemente a economia. Então, tem uma grande mobilização da produção internacional para buscar dar conta dessa vacina.
Então, é uma realidade que a gente vai ter que andar com as próprias pernas. O Ministério da Saúde está discutindo com os produtores o tempo todo, está construindo uma parceria com a Fiocruz agora para ampliar a produção. Nós temos que estimular esse desenvolvimento do Butantan, porque também tem capacidade de produzir, para que a gente possa enfrentar. Agora, enquanto não tem vacina, né, 75% dos focos dos criadores dos mosquitos estão dentro da casa das pessoas. Claro. Então, é mobilização, orientação, usar o repelente também, como o Valverde estava falando, mas o fundamental é virar o potinho d'água, não deixar juntar água. O senhor não acha pessoas. que... E aí o papel das vigilâncias municipais, estaduais, porque elas que ajudam a estimular de forma permanentemente essa orientação, chamar a atenção. Nós chegamos a 1 milhão de casos, vai aumentar, porque agora que vem para a região sudeste... O mosquito pica a pessoa infectada e pelo que eu entendi, ele pica... normalmente é a fêmea que pica para amadurecer os seus ovos. Ela vai sugando sangue porque ela utiliza esse sangue como alimento para amadurecer os ovos. São terríveis. Fazer essa piada. Não, é uma brincadeira, obviamente, mas mas sabe o que eu acho fabuloso? Fazer aqui um raciocínio que... É claro que eu sei que o governo Lula não tem nada a ver com o surto de dengue que está acontecendo agora, porque está acontecendo agora em razão desses fatores todos. Ao contrário, o que o governo está fazendo é tentando comprar vacina. Comprar vacina onde tem vacina. E desenvolver rápido. Inclusive, se centralizou, você não acha mais vacina privada para comprar. Nós tentamos. Tá tudo... Nós tentamos, eu não consegui. Tá tudo... Acabou e foi para o sistema público. Agora, os adversários de vocês são tão psicopatas que, assim, eles têm tentado essa exploração vil que poderiam fazer. Sim. Porque tem uma coisa neles que ainda é maior do que a maldade. A burrice. A burrice. Porque eles poderiam ter tentado... o governo Lula tal. Mas como eles são anti-vacina, eles entraram em conflito. O que eu faço agora? Eu acuso o governo Lula de não ter disponibilizado a vacina, porque de qualquer modo não existiria mesmo, mas aí eu vou parecer que eu defendo a vacina. Como eu não quero que pareça que eu defendo a vacina, então eu não vou falar nada. Porque Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista para um reaça americano aí, tá? E ele atacou vacina de novo. É uma coisa tão insana. Como é que um médico... Aliás, isso me ocorre uma pergunta agora. Porque quando eu vejo... boa pergunta. Já intuí qual é. Quando eu vejo jornalista, ou sedizente jornalista contra a vacina, eu já sei porque também ninguém respeita esse jornalista. Acabou. Ele nem jornalista ele é um merda, só que ninguém dá bola. Né? Mas nós temos médicos, alguns, até com renome, não vou falar aqui, né? Que atacam vacina, se manifestam contra a vacina. Defendia a cloroquina. Prescreviam. Como eu disse uma vez para um deles, ficou chateadíssimo comigo, eu falei, você fez xixi no seu diploma, cara, eu não posso respeitar você como médico, eu respeito como pessoa. Eu respeito todo mundo. Como é que um médico vê isso quando também é responsável por políticas públicas? Deve irritar particularmente, não? É chocante. Assim, o que a gente viveu durante a pandemia e quando eu estava só como deputado, isso me permitia ficar sexta-feira o dia inteiro junto com os alunos, atendendo tudo, segunda-feira à tarde também. Então, eu vivi a pandemia não só na linha de frente da fiscalização lá no Congresso Nacional, mas como médico, comissão, mas no dia a dia, como infectologista mais ainda. E sábado e domingo indo visitar a gente no hospital, porque só a gente podia entrar no hospital, ver como estava a situação, tudo. E a gente vê colegas médicos, né, fazer a campanha anti-vacina que fizeram, outros prescrevendo cloroquina, sabe? De fato chocante. Como é que você vê isso? Como é que o senhor vê isso? Reinaldo, infelizmente, isso é uma tradição. A gente viu médicos e médicas no nazismo, a gente viu médicos e médicas apoiando a tortura. A gente viu médicos... Só para saber, tinha médicos que ficavam acompanhando o torturador para saber se o torturado aguentava um pouco mais. Só para você saber. A gente viu médicos e médicas negando as descobertas da ciência em outros ramos, né?
Mas, ministro, não me espanta forma... que haja quem faça. Sim. Sabe o que me espanta? A quantidade. Não, lógico. É assustador. É assustador. Agora, mesmo essa situação durante a pandemia, acho que a grande maioria dos médicos vieram para o lado da ciência e reagiram a isso. Mas a gente viu e isso tem a ver, muitas vezes, com como o debate ideológico, a polarização política faz com que as pessoas, né, neguem, inclusive, aquilo que aprenderam ou praticaram, né, ou começam é uma situação meio distópica mesmo, né, do que a gente vive hoje. E, ao mesmo tempo, é um desafio para quem está na universidade, para a ciência, de como também explicar melhor, quer dizer, como sair dos chamados muros da universidade e estar mais presente na sociedade para poder explicar, para poder interagir, para que as pessoas compreendam mais também, inclusive, os resultados dessa produção científica. Sou um homem jovem, 52 anos. 52 anos de idade. Nós somos jovens. Adorei. Eu sou de 73, você é de 71. Muito obrigado, eu estou saindo. Mas mesmo que nós tivéssemos 10 anos a mais, nós também seríamos jovens. Bom. Aí sim, assim. Porque hoje, obrigado, hein? Né, você fica jovem bastante tempo. Mas, quando eu digo jovem, é que tem uma longa carreira política pela frente. Começou muito cedo, foi ministro aos 39 anos de idade. Né? Ministro mais de uma vez, 3 vezes ministro, uma experiência de Estado brutal. O senhor projeta mais um cargo eletivo depois desse ministério? Eu quero ser candidato a deputado federal de novo em 2026. Você quer saber? Eu sou... Governador, não. Eu sou candidato a deputado federal. Eu quero estar ali no Congresso Nacional. Eu queria que você fosse governador. Isso você pode querer. Eu quero ser deputado federal de novo. Acho que tem de fato, eu acho que tem um debate político no país que vai passar pelo espaço do parlamento. Que tem a ver com algumas questões. Eu acho que dentro do espaço do parlamento vai passar o debate sobre a questão da gestão orçamentária, de como que você melhora a qualidade de gastos, né? Acho que temos desafios enormes para consolidar a democracia, sistema do financiamento que você trouxe, a questão da regulação das fake news, da inteligência artificial, como que vai ser feita a reforma de um conjunto de instituições no país, o próprio debate da reforma do judiciário, que vocês puxam com muita força, como que vai ser, como que a gente vai aprimorar o sistema político do país. Então, acho que vai passar por esse espaço no parlamento. Eu tenho compromisso com quem me elegeu também, né, com o povo aqui de São Paulo, com os votos que nós tivemos. Então, se pensar de projeção do que eu quero, pedir a permissão para o presidente Lula ali em 2026 de poder ser candidato a deputado federal de novo. A resposta é muito mais ampla do que parece, que ele já está falando que o Lula vai ser reeleito. Eu que também acho que vai ser. Eu defendo. Eu acho que o Lula, enquanto liderança política nacional e internacional, tem um papel muito importante. E que disposição, né? Nesse período. Gosta de grande saúde, está muito disposto. Está muito bem fisicamente. Estou muito bem. As pessoas, mesmo com 70 e tanto, também. Você fica tirando sarro e tem que ter 62, mas... Posso fazer uma pergunta para o Xandão do Executivo? Você nunca ouviu essa? Xandão do Executivo? Tem o Xandão... implacável. Eu sou o Xandinho. Ele está todo Xandinho, né? Eu bato no Congresso... Vai dar Lídia amanhã, eu sou o Xandinho. Eu bato... outra parte bom. Eu bato no Congresso, ele alisa. Eu bato no Congresso, ele alisa. Eu bato no Congresso. O Guilherme Derrite, essa simpática figura que é secretário de Segurança de São Paulo, disse que havia 750 mil pessoas na Paulista, o que significa que havia ali 10 Maracanãs. Não havia, mas nem com reza braba, como se diz no meu interior. Ou então 11 Morumbis, ou então... disse que eram 185. Ou então 15 Itaquerões. Que já é muita gente. Ou então 15 Itaquerões. Imagina. No máximo um Itaquerão, e olhe lá, a USP falou 185 mil, não acredito. Tem uns 50, 60 mil, não interessa, eu acho muita gente. Já é gente pra burro. Já é muita gente. Acho que nós perdemos um pouco a dimensão do que é gente na rua, é gente que nunca foi a estádio de futebol e nunca foi lá dizer aquelas enormidades que a gente diz no Itaquerão quando a gente fica bravo, né? Mas, de qualquer modo, é muita gente.
com certo apelo religioso aqui e ali e tal. Como é que o senhor explica? Como é que o senhor explica? Como é que o senhor explica? Se ele fosse obrigado a explicar, mas como é que o senhor lê, né, o fato de que um ano e um mês, quase um ano e 2 meses depois do ataque do 8 de janeiro, e depois de todas as evidências de que o Bolsonaro articulou um golpe de Estado, não deu certo, mas que ele tentou, ter isso tudo de gente ainda. É claro que o eleitorado do Bolsonaro não é fascistoide, mas é claro, isso sou eu falando, é claro que o Bolsonaro é fascistoide. Mas é claro que tem um monte de gente que aceita também um pouco esse discurso. Acho que isso é um pouco novo. 2018 nós vimos isso acontecer, mas o primeiro Lula e o segundo Lula não conheciam essa turma aí. Ao contrário, conheciam uma opinião, mesmo na praça, que parecia hegemônica, que era petista. Eu até batia muito em vocês à época. Hoje bato menos. Batia bem, sabia bater. Sabia bater. Pelo menos. Diga de novo para as inimigas. Sabe criticar, sabia bater. O senhor acha que dá para reconquistar? Porque, assim, tem pobre, tem gente atendida pelas políticas públicas do Lula que vota no Bolsonaro. Eu vou dar um exemplo. Os universitários sempre foram, nos cortes eleitorais e pesquisa, eles sempre foram majoritariamente de esquerda e, quando a polarização era para o PSDB, lulistas. ProUni, um monte de coisa, expansão do... Cotas eu não sei, mas expansão da universidade privada via ProUni, crédito, etc., virou, as últimas pesquisas, os universitários eram ligeiramente favoráveis ao Bolsonaro. Como é que se vira isso? O senhor acha que o PT não soube conquistar aqueles que o próprio PT levou para o mercado? Reinaldo, primeiro, esse é um fenômeno mundial. Sim, é verdade. Essa capacidade de mobilização, de polarização desse discurso da extrema-direita não é um fenômeno brasileiro. Não. Bolsonaro sem dúvida alguma, talvez a primeira grande liderança nacional de extrema-direita. Né? A gente teve situações parecidas, como, por exemplo, com o que era o Maluf aqui em São Paulo. Posso emprestar uma tese minha? Se o senhor não gostar, o senhor fala, não gosto. Mas eu acho que é a primeira vez que a gente tem uma direita, mesmo com o Bolsonaro sendo, digamos, rústico, como mas é a primeira direita que é realmente internacional. Porque até o integralismo tem uma marca nacionalista, nativista. Essa agenda da direita do Bolsonaro é a agenda que está na Alemanha, nos Estados Unidos. Na Holanda. Na Holanda, em todo lugar. Então, eu acho que tem um processo... Na Argentina agora. A agenda, a estética, não é só a agenda, a estética, os instrumentos da rede social. A falta dela. Então, eu acho que primeiro é um fenômeno mundial, não é um fenômeno... e é um pouco... É um certo alento que nos dá quando a gente viveu 2018, 2019, a pandemia. Uma vez eu estava entrando na sala de aula e os alunos eram num curso de pós-graduação, os alunos perguntando isso, né? Que eu achava, eu falava assim, o alento que eu tenho que não é um fenômeno só nacional no Brasil, está acontecendo isso no mundo inteiro. Rapidamente, o senhor dá aula de que em pós, que não é medicina, Não, eu dou na área da medicina, é saúde coletiva, planejamento coletiva, e gestão de saúde. Mas é mais planejamento administrativa, quase. Planejamento e gestão de saúde. E, então, assim, de fato, assim, não é um fenômeno só nacional. Você continua dando aula? Eu continuo orientando os alunos na pós. De sábado e domingo, eu estou orientando 6 alunos. Aí dou algumas aulas... Na USP ou em Brasília? Específicas. Não, aqui na Unicamp. E aqui em São Paulo, na Uninove e na Mandic. Olha lá. Unicampinas. Então, eu continuo orientando os alunos, tudo, participando das aulas da pós, tudo. E quero dar aula lá em Brasília também, se der certo. Eu orientando. Mas eu atrapalhei a sua resposta. Então, vou chamar para dar aula de direito no IDP. Então, não é nacional. Primeiro, eu acho que não é um fenômeno nacional, né? Segundo, é um desafio. Acho que tem um desafio para o PT, para o campo progressista. Primeiro, de deixar de ser tão analógico, né? Tem uma realidade nova, real, que é do mundo digital, da disputa nas redes sociais,
que precisa ser disputado, né? Vou fazer só uma exclamação rápida. Vocês são ruins nisso pra caramba. somos. Fecha o parênteses, eu não quero isso. brigar com ninguém. Não, mas são ruins real, pra caramba. real. São. Eu Acho que o PT não entendeu. O PT e o governo até agora não entenderam o meme ainda. Acho que esse é um desafio fundamental, assim, de como você enfrentar esse mundo digital, de como compreender. Eu brinco, né? Assim, eu acordo de manhã cedo, eu penso como vão ser as minhas reuniões, como vão ser os debates que eu preciso fazer. Esses caras acordam de manhã cedo, pensam como é que vai ser o vídeo, como é que vai ser o corte do vídeo, como é que vai ser o meme. Posso? Eu sei, vai agora, começa. Reinaldo interrompe toda hora, mas eu tenho de falar uma coisa agora. Eu tenho de falar uma coisa agora. Você acompanhou o negócio do aborto? Que a direita inventou, que o Lula estava liberando o aborto até o 9º mês? Houve, na verdade, uma norma do Ministério da Saúde, só lembrando que a lei não impõe o limite no caso do aborto, que não é crime, né? No caso da discriminação do aborto, a lei não impõe um limite de semanas ou não sei o quê. Fez essa norma, mas fez de uma maneira que me pareceu um texto realmente equivocado, como fez, que nem a própria ministra sabia. Resultado, o negócio sai quando você vê a rede estava tomada pela informação de que Lula libera o aborto até o 9º mês. Quando você faz um troço como esse, e aí eu disse, olha, vocês me desculpem, eu sei que não foi isso. A norma não é isso, o Lula não fez nada disso. Agora, tem uma incompetência... Pano para manga. Claro, é o que eu chamo de pirulitos para a extrema-direita. Eu criei essa vinheta no meu programa. Você dá um pirulito para a extrema-direita, tá aqui o pirulito, pode lamber, querida. E a extrema-direita lambeu, claro. Assim, então, é só um parênteses. Não, eu acho que tem que estar... É atenção o tempo todo. Tem que estar na ponta dos cascos, bicho. Senão... E não entrar no espaço de debate, na agenda que interessa a extrema-direita. Tem um desafio enorme que eu não tenho dúvida nenhuma que existe, que é de você compreender esse novo mundo, essa nova forma de fazer política, de dialogar com a sociedade, e que, de fato, a extrema-direita no mundo inteiro tem sido mais capaz, até porque muitas vezes isso tem um limite ético no qual nós não queremos entrar. E, ao mesmo tempo, traz um desafio para a democracia. Só é possível você consolidar as democracias se você conseguir estabelecer que o que é crime no mundo real também é crime no mundo digital. As pessoas não podem achar que elas podem fazer no mundo digital aquilo que é crime no mundo real. É o GTA, né? É um jogo de videogame, não é a vida real. É isso. É exatamente isso. Quer dizer, você não... Né? Então, também é um desafio para a democracia. E não é só para o campo progressista, mas é para a democracia como um todo você ter regulações sobre isso, você ter regras sobre isso. Né? Então, esse eu acho que é um desafio fundamental também. Então, eu acho que a gente precisa se reorganizar, a gente precisa deixar de ser menos analógico, é um desafio que o PT e a esquerda, por exemplo, o novo movimento sindical, teve essa capacidade, por exemplo, mudou a sua forma de comunicar, 79, 80, quer dizer, o Lula fala muito isso, né? A figura do ferrador, que era um personagem. Eu lembro dessa camiseta, hoje eu não tô bom. Era o João Ferrador. O João Ferrador. Lembra a camiseta? Hoje eu não tô bom. O presidente Lula fala isso o tempo todo, ele fala o material do sindicato, lá o pessoal entrava na fábrica e ninguém lia o jornal do sindicato. Quando passou a ter o João Ferrador, todo mundo lia, levava para casa, ou seja, foi uma capacidade... O PT, se comunicar esse movimento sindical de se comunicar com as pessoas, é fundamental naquele período, né? E que eu acho que precisa se recriar hoje, não tenho dúvida nenhuma. Esse é um desafio que não é só nosso aqui no Brasil, é um desafio internacional, mas que é fundamental ser enfrentado. E combinado com isso, a regulação desse espaço. O discurso esquizofrênico da direita alternativa facilita a vida da direita alternativa, porque ela pode falar o que quer ouvir a cada nicho da sociedade. Como a esquerda, o campo progressista, pretende uma certa coerência, né, a despeito uma certa universalização também. A despeito das tensões que existem em qualquer grupo, fica muito mais difícil de dizer coisas quaisquer. Né? Bom, Fridão, vamos terminar? Termina você com o nosso Xandão do Executivo. Eu não vou resistir a botar isso no título. Eu acho que eu vou botar no título. Xandão do Executivo. Eu acho que eu vou botar isso no título, hein? Eu acho que foi um baita título. Então vai. Como é que fica? Termina com o Xandão do Executivo. Eu quero dele um vaticínio eleitoral. Opa. Pela primeira vez, o PT, que é um partido hegemônico na esquerda, vai disputar uma eleição em São Paulo, a maior capital país da América Latina, tendo
uma chapa encabeçada por um psolista, Guilherme Boulos. Como você vê isso e qual o prognóstico, como bom médico, para as eleições? Primeiro que o Boulos é a cara do Lula, né? Então, para mim é uma Você fala alegria. dos pais do Boulos, né? Você tem uma relação com ele. Não, conheço ele desde a da adolescência e é incrível ver assim a formação de Você sabe que eu vou uma falar liderança. que você está fazendo campanha por Boulos nessa entrevista, né? Eu só fiz uma Mas, de qualquer modo, eu sei que você vota no Boulos mesmo que é que ele ganhe. Mas tudo bem, vamos falar. Não, mas eu fiz eu pedi um prognóstico. Mas eu tô muito feliz com a candidatura dele, com a pré-candidatura, né? Estou muito feliz com a volta da Marta também ao PT e eu acho que é uma combinação muito interessante, né? De um lado, a Marta é a experiência mais bem-sucedida, pelo que a população fala, de um governo municipal aqui na cidade de São Paulo, né? Onde a gente circula, sobretudo na periferia, as pessoas lembram do que foi o governo da Marta. Saiu recentemente uma pesquisa onde coloca ela vista como a melhor prefeita que São Paulo já teve, e o Guilherme Boulos essa expressão contemporânea, eu diria, né? Que traz temas novos, debate da reforma urbana, da vida na cidade, que envolve moradia, transporte, mobilidade, acesso à cultura, né? Ele traz isso de forma muito concatenada com a sua experiência do movimento. Então, você entra numa área de ocupação do MTST, tem ali cultura sendo produzida na região central. Você sabe, eu sou morador do centro aqui de São Paulo, moro ali na Vila São Luís. Você entra nas áreas de ocupação ali dos movimentos de moradia, você tem produção cultural ali, tem convivência, as pessoas podendo morar mais perto do local de trabalho, do espaço da escola dos seus filhos, né? Então, eu acho que ele traz vários temas contemporâneos que são muito importantes para a cidade. Então, a combinação da experiência com esses desafios contemporâneos, eu acho que vão ter uma campanha muito positiva e estou otimista. Acho que é possível, sim, ter essa vitória na cidade de São Paulo. Só para fazer, vamos falar que eu não resisto. Por que petista com 52 anos fala minha companheira, não fala minha mulher? Eu sou mulher, não sou mulher? E o senhor é o marido dela? Para encerrar... Porque ela é minha companheira, poxa, ela é mais do que minha mulher, é companheira de vida. Porque é minha companheira jornalista, grande companheira de vida e que, não é fácil ser companheira do ministro das Relações Institucionais, não. Eu chego 00:30, 1h em casa, todo dia de segunda a quinta. E de cabeça quente. Cabeça quente, 6h acordo para fazer o café ali para minha filha. Você sabe que você passa uma impressão quase irritante de que você nunca se irrita? É porque o fígado está guardado na geladeira e o ego no baú, como eu falei. Né? E te falo uma coisa, viu, Reinaldo? Tem contar uma história. Eu estava lá no Ministério das Relações Institucionais, na Secretaria de Assuntos Federativos, no primeiro governo Lula, e a gente tinha um prefeito de Aracaju, Marcelo Deda, uma grande figura que infelizmente perdemos, e o Deda tinha sido líder do PT. Então, toda vez que ele vinha para Brasília, para uma coisa, ele ia lá na nossa Secretaria de Assuntos Federativos, ali no espaço dos prefeitos, ali no Palácio. E ele passou lá e falou assim, vamos lá no plenário. Ele gostava muito de ir no plenário, tinha sido líder do PT na Câmara, vamos lá. A gente foi junto e estava ele lá, e estava o Eduardo Campos, e no plenário, assim, estava na tribuna, estava o Heráclito Forza na sessão do Congresso. Então, juntava Senado e Câmara. E o Heráclito descendo a ripa no Lula, dizendo... Eu estava debaixo da Imagina a cena, senhor. É isso. Tava o debate da reforma da Previdência, tudo, e ele desancando. Lula, traidor, não sei o que lá. E ele era do DEM, né? Tinha apoiado a reforma da Previdência no governo Fernando Henrique, desancando o governo, tudo. Aí ele desce da tribuna assim. Tá eu, o Deda, o Eduardo Campos, duas figuras que nós perdemos. Sim. Né? Aí o Eduardo Campos chega, o Eduardo era deputado federal, o Deda prefeito de Aracaju. Aí o Eduardo chega pro Heráclito e fala assim: Ei, Heráclito, você tá feliz sendo oposição, né? Aí o Heráclito fala assim: eu prefiro ser triste sendo governo do que feliz sendo oposição. Então, eu digo, Heráclito, assim, genial. Um pouco da tranquilidade tem a ver com o fato da gente estar feliz, estar no governo. Do que significa o governo do presidente Lula. E, de qualquer modo, registro uma coisa, a perda que há para a cultura política de a gente não ter uma oposição. Quando eu chamo Padrão Heráclito, é o seguinte... É isso. Ele era muito duro,
mas ele era suave porque, de qualquer modo, reconhece, ou um comportamento suave, porque reconhece, eu sou oposição. Era adversário, não era inimigo. Não era inimigo, não era inimigo da República. Não tinha como vontade de exterminar o seu adversário. Porque às vezes eu sinto de alguns enfrentamentos do debate político era vontade de exterminar. Na Câmara, de que o desejo é de exterminar a presença de alguém lá. É de fato assustador. Mas eu acho que mesmo esses, por exemplo, na legislatura anterior, né, eu como deputado de oposição, muita gente perguntava, né, como que a gente convivia ou não com alguns parlamentares ali do campo bolsonarista que vinham com aquele discurso de extermínio, às vezes, né, no plenário, tudo. Mas aos poucos também vai construindo uma convivência, né? E vários desses que foram construindo convivência também largaram o Bolsonaro ou o bolsonarismo. Acho que estão nesse campo aqui da defesa da democracia. Valfridão, que baita entrevista com o Xandão do Executivo, hein? Xandinho. Ministro, obrigado. Tem entrevista assim em tudo quanto é podcast. Em alguns até tem boas, mas essa aqui é muito boa, né? Se inscreve, dá like aí. Isso aí. Obrigado, Parabéns. ministro. Grande abraço. Eu que agradeço muito. Viu?